Seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Bruno Rafaelo, faço parte da primeira igreja do Parque São João, primeira igreja batista, e venho através desse vídeo apresentar para você mais uma explanação de um assunto um pouco muito procurado nos dias de hoje. As pessoas buscam muito por milagre, elas querem saber o que pode ser feito na vida delas através da obra de Cristo. Muitas pessoas até buscam esses milagres com a maneira de desespero. Às vezes elas estão preocupadas ali com a sua condição natural. É normal, né, as pessoas terem algum meio para poder buscar a Deus. Muitas pessoas buscam a Deus pela verdade, né, ou seja, por querer aprender a palavra de Deus, e tem pessoas que buscam milagres. Mas vamos descobrir hoje o que realmente são os milagres, quais são os conceitos principais disso, e qual é o verdadeiro milagre que nós devemos buscar nas nossas vidas, né? Você que nunca ouviu sobre isso, você que ainda tem dúvidas sobre a sua vida, sobre aquilo que você está vivendo, se você tem algum objetivo nesse mundo, né? Eu posso dizer para vocês que eu sou uma pessoa que conheceu através de milagres a existência de Jesus, e minha vida foi totalmente transformada desde então. Então, o que deu, a obra de Cristo começou na minha vida quando eu percebi que eu precisava de um Salvador, que eu precisava de uma transformação, não só de vida, né, mas uma forma diferente de pensar, né, uma forma diferente de ser. Me fez entender que eu necessitava de mudança, de transformação, uma renovação da minha mente, uma forma de um alvo principal para a minha vida que eu deveria buscar. Muitas pessoas vivem buscando as coisas deste mundo, e eu, através das minhas dúvidas e pensamentos, eu encontrei através de Jesus o verdadeiro sentido da existência. E eu gostaria que você também tivesse esse entendimento através deste momento. Deus possa abençoar tudo que a gente possa estar aprendendo hoje através desse vídeo. Quero que você possa também curtir e compartilhar nossa página no Facebook e também o nosso canal no YouTube. Eu vou deixar para vocês o link na descrição desse vídeo, para que você possa também participar conosco das lives que estamos fazendo nas quintas-feiras e também no domingo, sobre os cultos de oração nas quintas e o culto normal nos domingos, e também alguns cultos que nós fazemos também com cultos de jovens, cultos também fora dos dias que eu estou citando aqui, que também são previamente avisados ali nos nossos perfis. Deus abençoe a sua vida e vamos lá. O que são milagres? Existem dois conceitos para milagres: milagres comuns e milagres incomuns. O que seria isso? Os milagres comuns é tudo aquilo que Deus faz todos os dias por nós e cujo não podemos fazer. Eu vou deixar aqui alguns exemplos. Exemplo, o funcionamento de cada parte do nosso corpo. Nós sabemos que o nosso corpo ele tem vários processos para ele funcionar. Tem um processo das veias, que vai levar o sangue para dentro do corpo inteiro, o coração que bombeia, a nossa mão, nosso pé, nossos olhos, nossa mente, tudo tem a sua função e tudo está bem organizado no nosso corpo. Se nós formos analisar tudo isso, nós vamos entender que isso é um tipo de milagre, porque é uma coisa que funciona todos os dias. É claro que quando você chega em uma certa época da vida, você tem a sua dificuldade ali com algum órgão, alguma coisa assim, e claro que tem as doenças também e outras coisas também. Mas se nós formos analisar, todos os dias Deus opera milagres na nossa vida através do funcionamento do nosso corpo. Outro exemplo, o sistema solar. Nós sabemos que tem um movimento de rotação e um movimento de translação, onde a Terra, mesmo que ela faz dois movimentos diferentes, em duas velocidades diferentes, ela não sai do seu eixo. Isso comprova mais uma vez que nós somos todos os dias agraciados com milagres simultâneos, diversos tipos e formas, onde que Deus ele revela a sua grandeza sobre nós. Todas as vezes esquecemos de agradecer por isso, por ser uma coisa mais comum em nossas vidas, nós acabamos esquecendo de ser gratos por estes milagres, que são os milagres comuns
que são coisas que Deus fez por nós. E tem vários outros, eu posso citar aqui várias situações aqui que possam comprovar esses milagres que são feitos por meio de Jesus, por meio de Deus em nossas vidas. E um texto que eu gostaria de deixar, que também comprova esse assunto, é esse texto de Salmo 19, 1-2. Os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Um dia faz declaração outro dia, e uma noite mostra sabedoria outra noite. Esse texto ele nos mostra que Deus ele criou todas as coisas. Eu sempre, desde a minha infância, eu sempre aprendi pela escola, pela ciência, de que existia o Big Bang, que existia a evolução. Mas o que eu sempre questionei foi por que pararam de evoluir se é que nós somos evoluídos no macaco? Por que o macaco parou de evoluir no homem? Porque não existe evolução, a evolução nunca existiu. Só que o ser humano, querendo justificar a existência humana, criou um certo pensamento, uma linha de pensamento, para ter uma forma de poder explicar uma coisa que não tem como explicar, porque não está dentro da sabedoria do homem. E mesmo assim, não podendo explicar, a própria ciência já descobriu por que o homem foi feito do barro. Isso já foi comprovado também cientificamente. Então a palavra de Deus ela se cumpre em nossas vidas sempre. Ainda que a gente venha negar, ainda que a gente venha duvidar, a gente venha criar várias outras coisas para tentar explicar aquilo que Deus faz. A obra dele é visível. Não adianta eu tentar negar. É muito difícil uma pessoa ela chegar a não crer, né, na existência de Deus, porque ela precisa procurar muitos meios para poder tentar comprovar uma coisa que ela simplesmente luta muito, né? Ou seja, a pessoa que mais crê é aquela que não crê, porque ela tem que comprovar, ela tem que buscar, se preocupar em procurar vários tipos de formas para poder explicar a não existência de Deus, sendo que ela tem muito mais dificuldade em achar essas coisas do que não achar. Então, a gente vê isso sempre. Mas o texto está aí para as pessoas, você pode estar pensando aí sobre essas coisas e você pode ver na própria natureza, no seu dia a dia, no seu próprio corpo, a existência do nosso Pai. Os milagres incomuns é algo que você e eu, naturalmente, não vamos ver com muita frequência, mas eles acontecem. Eu sou fruto de milagres incomuns. Então, com o meu próprio testemunho, eu posso dizer que existe os milagres incomuns. Já passei por diversas situações que comprovam esse fato. Né? Já passei por afogamentos, atropelamento, já passei por situações em que levei choque, já passei por situações assim que eu poderia não estar aqui, mas eu sou um milagre também. Então, por isso que eu comprovo com a minha própria vida, com o meu próprio testemunho, tudo o que eu estou dizendo aconteceu comigo, não foi uma pessoa que me disse, não foi uma história contada lá no passado. É uma verdade que está dentro do minha própria vida. Então, toda vez que eu falo disso, eu estou dizendo, eu vivi um milagre. Eu vivi vários milagres. Incomuns também. Não só esses que eu acabei de citar, que são os comuns, mas também os incomuns, que são através da intervenção de Deus, direta de Deus, né? Onde Deus ele simplesmente, com a sua própria mão ali, me abençoou e me livrou diversas vezes da morte ou de coisas que poderiam me levar a sequelas gigantescas. Então, eu conheço várias pessoas que também tiveram esse tipo de milagre. Por isso que nós falamos sobre isso, porque nós somos testemunhos não só da existência e da vida de Cristo operando em nossa vida, como nós vivenciamos aquilo e vemos isso todos os tempos. Então é isso que nós precisamos pensar. Então os milagres incomuns é tudo aquilo que Deus faz por nós através de intervenção direta ou utilizando alguém e cujo não podemos fazer. Jesus realizou mais de 35 milagres na Bíblia, isso foi relatado. Gostaria de destacar 2 milagres no Novo Testamento que falam um pouco sobre a obra de Cristo, que exemplificam o que as pessoas que hoje estão em busca de um milagre em comum podem fazer para obter esse milagre em comum. O que eu preciso fazer para alcançar o milagre em comum de Deus? Como que eu posso
atingir esse nível para que a minha vida seja também abençoada como essas pessoas foram. Vamos ver os textos. O primeiro texto é Mateus 8, 5, 10. Entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião, pedindo-lhe ajuda, e disse: Senhor, meu servo está em casa, paralítico, em terrível sofrimento. Jesus lhe disse: Eu irei curá-lo. Respondeu o centurião: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade, com os soldados sob o meu comando. Digo a um: vá, e ele vai. E o outro: venha, e ele vem. Digo ao meu servo: faça isto, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que seguiam: digo-lhes a verdade. Não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Mateus 8, 5, 10. Esse é o primeiro milagre que eu gostaria que você analisasse, que Jesus ele fez na vida de um centurião, que é um homem que ele é capitão de 100 pessoas. Um homem que não era da linha judia, ou seja, não era judeu, né? Mas Deus, através da vinda desse homem até Jesus, dele ter se humilhado perante Cristo, né, dizendo que ele não precisava nem ir na casa dele para ele poder receber esse milagre, que apenas uma palavra que ele dissesse, o servo dele seria curado. Aquele homem, ele, através desse tipo de conduta, ele acaba dizendo para o próprio Jesus: Senhor, eu mando em 100 pessoas. Se eu falo para aquele soldado vai, ele vai. Se eu falo para aquele homem vem, ele vem. Por que o Senhor, que está acima de mim, que manda nos anjos, não pode, através de apenas uma palavra, curar o meu servo, sem precisar ir na minha casa? Eu não sou digno de recebê-lo em minha casa. Então esse homem, ele se humilha diante de Jesus e também reconhece a autoridade de Cristo e mostra também para Jesus a fé necessária para que Deus pudesse agir no meio dele, independentemente de quem esse homem era, independentemente o que esse homem fazia da vida, de onde ele veio, qual a classe social que ele tinha. O principal o veículo para que Deus pudesse agir no meio dele, na vida dele, do seu servo, é exatamente essa questão da humilhação, do reconhecimento da divindade de Jesus e também da fé. Outro texto é Mateus 15, 21 e 28. Saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e de Sidom. Uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Mas Jesus não lhe respondeu palavra. Então seus discípulos se aproximaram dele e pediram: manda embora, porque eles vêm gritando atrás de nós. E ele respondeu: eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. A mulher veio, adorou de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. Ele respondeu: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Disse ela, porém: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem das mesas dos seus donos. Jesus respondeu: mulher, grande é a sua fé, seja conforme você deseja. Naquele mesmo instante a sua filha foi curada. Esse texto mostra também não só a humilhação daquela mulher, que se colocou como um cachorro, que era a forma que eles tratavam, que o judeu tratava os outros povos que não eram da sua região. Eles humilhavam mesmo aquelas pessoas. E a forma com que Jesus se direciona a ela é justamente dizendo o que aquele povo julgava ser aquelas pessoas que não eram da mesma região deles, né? Então isso é cultural eles usarem esses termos que Jesus utilizou ali. Então, aquela mulher, ela se humilha novamente, ou seja, mais uma questão de humilhação, se colocando como: eu não preciso que o Senhor tire a atenção dessas pessoas, eu só preciso que o Senhor me dê um pouquinho de atenção, um segundo, uma palavra, aquilo que o Senhor fizer ali, o que for, vai mudar a vida da minha filha. Então, naquela mesma hora, a filha dela foi curada. Então, novamente, nós vemos humilhação, nós vemos fé, né? E vemos uma pessoa que não tinha nada a ver com o judeu, não eram judeus, né? Não era uma judia também, e ela se foi até Jesus e ainda era uma mulher, né? Que o judeu, normalmente, as mulheres não chegavam próximos aos homens ali naquela época, mesmo sendo de outra localidade, não tinha esse contato, e houve esse contato ali, e o próprio Cristo, através do sacrifício, da humilhação daquela mulher,
atendeu o seu chamado, o seu pedido. Agora eu vou deixar também um texto que fala sobre milagres no Velho Testamento, que é o milagre que aconteceu na vida de Naamã. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o senhor dera vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativo uma menina, que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia ela disse a sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Naamã foi contar ao seu senhor o que a menina israelita dissera. O rei da Síria respondeu: vá, eu lhe darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Então Naamã partiu, levando consigo 350 ciclos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. A carta que levou ao rei de Israel dizia: junto com essa carta estou lhe enviando o meu oficial Naamã, para que cures da lepra. Assim que o rei de Israel leu a carta, rasgou as vestes e disse: por acaso sou eu Deus capaz de conceder vida à morte? Por que este homem me envia alguém para que o cure da lepra? Vejam como ele procura um motivo para se desentender comigo. Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado suas vestes, mandou-lhe essas mensagens: por que rasgaste suas vestes? Envie o homem a mim e ele saberá que há profeta em Israel. Então Naamã foi com seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu enviou um mensageiro para dizer: vá, lave-se 7 vezes no rio Jordão, sua pele será restaurada e você ficará purificado. Mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo: eu estava certo de que ele sairia para receber-me, invocaria de pé o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Não são os rios Abana, Fafá e Damasco melhores que todas as águas de Israel? Será que não podia lavar-me nele e ser purificado? Então foi embora dali furioso. Mas os seus servos lhe disseram: meu pai, se o profeta lhe tivesse pedido alguma coisa difícil, o senhor não faria? Quanto mais quando ele apenas lhe disse para que se lave e seja purificado. Assim ele desceu o Jordão e mergulhou 7 vezes, conforme a ordem do homem de Deus. Ele foi purificado, sua pele tornou-se como a de uma criança. Então Naamã e toda a sua comitiva voltaram à casa do homem de Deus. Ao chegar diante do profeta, Naamã lhe disse: agora sei que não há Deus nenhum em outro lugar, senão em Israel. Por favor, aceite um presente do teu servo. 2 Reis 5, 11, 15. Qual foi o maior milagre que aconteceu aqui? Nós vimos 3 tipos de milagres. Nós vimos que Deus ele buscou através dessas pessoas aqui, que nenhuma delas eram judias, não eram judeus, e todas elas tiveram que se humilhar perante Deus, para que eles pudessem receber o seu milagre, independente da posição que eles fossem, independente da cultura, da classe social, o que Deus realmente deseja para que nós possamos ter, alcançar esse milagre em comum que muitas vezes as pessoas procuram, é a humilhação, é fé, é você reconhecer a magnitude de Deus, ou seja, a soberania dele sobre nós, é se humilhar perante ele e crer de todo o coração. Sem fé é impossível agradar a Deus, sem fé é possível atingir esse resultado. Se Deus, se nós não tivermos fé, nós não conseguimos obter esses resultados que essas pessoas obtiveram, todas elas. Então, qual foi o maior milagre desses? O maior milagre agora, na minha opinião, é esse: aquele que a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como de unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. João 1,14. Então, a palavra se fez carne. Jesus veio sobre nós como um homem e morreu, viveu e morreu no nosso meio. E essa é o maior milagre que você pode buscar. Você que está aí, nunca teve esse encontro com Deus, nunca entendeu isso, você que está aí descrente da obra de Deus, ou daquilo que Deus pode fazer na sua vida, ou do que Ele pode mudar na sua história, se você estiver buscando um milagre, que é o milagre em comum, que é esse milagre de cura ou de qualquer outro tipo, Deus tem um milagre muito maior para nós, que a gente deveria se importar muito mais. Porque o nosso corpo ele vai um dia para a terra, mas a nossa vida, a nossa alma, ela vai ao Senhor. E o julgamento ele virá. Então, se nós não recebermos a Cristo como Senhor,
né, que veio sobre nós, que morreu por nós, que deu sua vida por nós, todo esse milagre que você está buscando hoje ele é em vão. Tudo isso que você está querendo alcançar não tem sentido nenhum. Então o maior milagre que você tem que buscar é o milagre da presença de Deus em sua vida. E como que esse milagre pode estar sendo alcançado? Através de você reconhecer Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, através de uma mudança de mente, de forma de viver, de ser, de pensar e de viver, né? Seja com as suas decisões dia a dia, seja com a sua maneira de trabalhar, com a maneira de você até mesmo andar, né? Como você se veste, como você fala, como você pensa, tudo isso revelam a presença de Cristo na sua vida, porque esse é o testemunho real que nós precisamos ter todos os dias, é o testemunho de que nós recebemos Jesus como Senhor e Salvador, e isso fez uma diferença real nas nossas vidas, visível. Não uma coisa forçada, não uma coisa que eu criei, não uma forma que de personagem, onde que você se torna uma pessoa dentro da igreja, uma pessoa fora. Nada disso. É uma transformação real através de você ter aceitado essa situação, ou seja, você ter identificado que Jesus é o seu Senhor da sua vida, e ter recebido como Senhor e vivido essa diferença em sua vida através da obra de Cristo. E onde está o milagre? A salvação em Cristo através da sua vinda e o sacrifício o sacrifício e o seu sacrifício e sempre será o maior milagre, pois somente o agir de Deus entregando seu Filho por amor a nós que poderia nos livrar da morte eterna. Por isso, sejamos gratos a Deus, vivamos os benefícios dessa graça alcançada, vivendo para Deus todos os nossos dias, concluindo a obra de Cristo. Ou seja, o que isso quer dizer? Significa que, embora nós não recebamos o mesmo milagre que essas pessoas receberam, porque elas creram, ou às vezes nós não temos a mesma fé, a mesma atitude delas, de nos humilharmos a Deus para poder receber esse milagre em comum, que muitas vezes estamos buscando, nós temos algo que nós possamos viver, que é a obra salvífica de Cristo, aceitando-o de verdade, de coração e vivendo sua verdade todos os dias. Então, independentemente se há esse resultado que essas pessoas tiveram ou não, nós temos a opção, através de Cristo, recebermos o maior milagre que alguém pode receber e que realmente faz a diferença na vida do cristão. Deus abençoe a sua vida. Receba esse milagre que veio, que ele está aqui para a sua vida, que está disponível para você ter sua vida transformada de verdade, transformada na eternidade, e não só aqui neste mundo, que um dia há de acabar. Deus abençoe a sua vida e compartilhe esse vídeo com as pessoas. Deixe o seu comentário, deixe sua dúvida. Se você quiser oração, deixe nos comentários para que você possa receber oração nas quintas-feiras nos nossos cultos. Deus abençoe você.